Chegou a sexta-feira, né? E a Sabrina já começou a sentir alguma dor ali mais forte. E continuei com essa dor bem persistente. E ela tinha aumentado mais. Tinha aumentado bastante. Aí eu fui tomar banho, tinha me arrumado para ir pro trabalho, mas eu não tava me sentindo bem. Tava com bastante dor e não passava. E eu não sabia o que tomar porque eu tava grávida, eu não queria correr o risco de tomar alguma coisa e prejudicar o bebê. Falei pro Roger que eu tava sentindo essa dor, bem persistente. E como a gente não tinha nenhuma experiência com gestação, era a primeira, então, como pais de primeira viagem, a gente achou mais prudente ir numa emergência, na maternidade. Eu falei com o meu chefe, né, o Christian, que ele já sabia da gravidez. Compartilhei com ele, ele me liberou do trabalho pela manhã. E aí a gente foi no hospital ali, ver o que estava acontecendo, né? Sabrina fez exames. Foi ali que eu comecei a conhecer o mundo da gestação, da gravidez, os exames que precisa fazer, essas coisas todas. E ela fez alguns exames. Pra ver o porquê dessa dor. Aí, quando a gente chegou lá, a primeira vez, eu lembro que eu fiz um exame de sangue. A gente ficou esperando o resultado, era um beta quantitativo, para saber a quantidade que estava beta. Que até então ele não tinha feito esse exame. Ela já tinha feito o beta qualitativo, que é positivo ou negativo, né? E aí deu positivo, né? Ela estava grávida, de fato. E aí depois fez o beta quantitativo, né? Que dizia ali a quantidade para saber as semanas e tal. Talvez eu estivesse de fato com 6 semanas, mas a gestação tinha parado de evoluir já, ou não tinha evoluído desde o início. Porque quando eu fiz o teste, eu já estava com 15 dias de atraso. Então, já era um tempo já que dava pra... A gestação já estava um pouco avançada, não sei. A médica falou que era uma gestação muito inicial e que a gente voltasse depois, quando tivesse com mais semanas, para refazer esse teste, esse exame. E aí eu já fiquei, assim, confusa. Mas no exame já tinha a confirmação de que existia uma gestação, que eu estava realmente grávida, mas que era uma gestação muito inicial, pouquíssimo tempo. E a médica explicou isso pra gente, passou as medicações que eu poderia tomar pra dor, porque até então eu só sentia dor, não tinha mais nenhum outro sintoma. E falou pra gente voltar depois de umas 2 semanas, para refazer os exames, caso eu não tivesse nenhum outro sintoma durante esses dias de espera. E ok, tava grávida, sentiu a dor, mas aparentemente tava bem. O médico liberou para voltar para casa. Então eu voltei pro meu trabalho, né? Fui trabalhar à tarde, no caso. A Sabrina foi até para lá comigo, mas de lá veio para casa de Uber. E a gente já ficou nessa apreensão, né? Aí a gente voltou para casa, tomei esse remédio que é para dor, que grávida pode tomar. E tomava o remédio e fiquei sozinha em casa nesse dia. A gente não sabia o que estava acontecendo, a gente começou a conversar com alguns casais que já eram pais. Começou a falar com alguns médicos, amigos nossos, né, para saber o que estava acontecendo, o que eles poderiam ajudar e tudo. Mas na sexta-feira, aparentemente, ainda foi tudo tranquilo, assim, né? A gente voltou para casa preocupado, né? Sabrina já ficou ali de repouso, já deitada. Eu cheguei do trabalho ali no final do dia e já fiquei ali com ela, né? A gente ainda estava muito feliz, mas já tinha um ar de preocupação, né? Já tinha um ar de medo do que poderia acontecer. Eu já tava, não sei se sentindo, mas não sei, o meu corpo ele tava dando sinais de que o que viria não era bom.
Eu sempre fui mais otimista, né? Eu sempre acreditava que não, tá tudo bem, não, tá tudo ok. Não, eu vi aqui nesse vídeo e é assim, e às vezes acontece mesmo, e beleza e tal, e vai dar tudo certo, né? E a Sabrina sempre mais resguardada, né? Mas ela não compartilhava tanto isso porque ela também não queria me desanimar. Passei o dia bem triste, bem pensativa, com medo do dia seguinte. Só sempre tive medo do dia seguinte. Aí eu tomei o remédio, passou menos de 6 horas, eu já tava com dor de novo, mas eu não podia tomar outro, eu tinha que esperar o tempo. E sempre que o remédio começava a passar o efeito, a dor voltava. E ficava nesse ciclo, né? Passei a noite desconfortável, sem ter posição para dormir, virava para um lado, virava para o outro. E essa dor muito persistente, não parava, não parava, não parava. E a gente seguia ali a sexta-feira ainda tranquilo, né? Já tinha, na sexta-feira a gente não contou mais pra ninguém, né? Para as pessoas que já sabiam, a gente falou que teve uma dorzinha e tudo, pediu para rezar ali, mas nada demais também. E aí seguimos tudo tranquilo, assim, né? Foi uma sexta-feira nervosa, mas que no final tava tudo bem, né? Pelo menos a gente achava. Então a gente foi dormir, né? A gente morava numa casa pequenininha, assim. E eu lembro que, vez ou outra, eu ficava trabalhando na sala ainda e depois ia dormir. E fui lá, a gente dormiu. Sabrina tava dormindo já quando eu cheguei. Eu fui lá dormir com ela. E no outro dia. E aí começou o sábado.